Pensa que comprar em segunda mão é sempre uma forma inteligente de poupar dinheiro? Muita gente pensa que sim, afinal, podemos poupar até 70% em comparação com o preço de loja. É quase como encontrar uma pechincha na Feira da Ladra em Lisboa. Mas cuidado, por vezes, o que parece um bom negócio pode sair caro. Às vezes, nem o melhor achado vale o dinheiro. Existem certos artigos em segunda mão que, mesmo parecendo uma verdadeira pechincha, podem rapidamente transformar-se num desastre financeiro, problemas de saúde e até riscos de segurança. Neste vídeo, vou lhe revelar 12 coisas que nunca deve comprar em segunda mão. Garanto-lhe que algumas destas coisas vão surpreendê-lo, e a última é algo que quase ninguém consegue imaginar. Vai deixá-lo de queixo caído, prometo. Fique conosco até ao fim, porque o que vai descobrir pode poupar-lhe milhares de euros. Primeiro, capacetes de segurança. Um capacete pode parecer impecável, mas nunca se esqueça. Ele foi feito para lhe salvar a vida apenas uma vez. A sua função é absorver o impacto numa queda. Se já o fez, mesmo que não note, pode ter microfissuras invisíveis que o tornam praticamente inútil. Imagine, compra um capacete usado a preço de saldo, usa-o na sua moto ou bicicleta e na primeira queda ele falha. A poupança de uns trocos pode transformar-se numa conta de hospital de milhares de euros. Ou pior ainda, é como poupar no que não deve. Ou como diz o ditado popular português, o barato sai caro. Só que aqui, estamos a falar da sua vida. O tempo também joga um papel importante. Mesmo que nunca tenha sofrido um impacto, os materiais do capacete degradam-se com a exposição solar, o calor e os anos. Isto significa que mesmo um capacete não usado, guardado por muito tempo, pode perder a sua capacidade de proteção. A segurança não é uma área onde se deva poupar. Aqui, aplica-se o ditado: mais vale prevenir do que remediar. Um acidente não causa apenas custos médicos, mas também perda de rendimentos por incapacidade para o trabalho, problemas legais e, no pior dos cenários, até a perda da vida. Comprar um capacete usado é como jogar roleta russa com o seu futuro financeiro e pessoal. É como brincar com a sorte, mas com a sua cabeça como prêmio. Invista antes num capacete novo e certificado. Existem modelos básicos e acessíveis que cumprem plenamente as normas de segurança. Mesmo marcas menos conhecidas oferecem produtos de alta qualidade, desde que sejam certificados. Lembre-se, a sua cabeça não tem substituto, e a sua segurança vale muito mais do que qualquer poupança a curto prazo. Como se diz em Portugal, a saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Neste caso, gastar um pouco mais hoje significa ter a consciência tranquila amanhã. Em segundo lugar, os pneus. Os pneus são outro exemplo clássico de como uma aparente pechincha se pode transformar num pesadelo. À primeira vista, um pneu usado pode parecer em bom estado, piso suficiente, sem fissuras visíveis, aparentemente pronto para muitos quilômetros. Mas é o invisível que esconde o maior perigo. Um pneu usado pode ter danos internos, delaminação, reparações ocultas ou ter sido sobrecarregado. Estes defeitos nem sempre são visíveis a olho nu e, frequentemente, manifestam-se no pior momento, numa autoestrada, a alta velocidade. O risco de um rebentamento de pneu é real e as consequências podem ser fatais, não só em termos de custos hospitalares e de reparação, mas também para vidas humanas. Além disso, há o fator tempo. A borracha tem um prazo de validade. 6 anos após o fabrico, mesmo que o pneu pareça novo, o material perde elasticidade, endurece e reduz a aderência. Isto significa um risco acrescido de acidentes, derrapagens e perda de controle do veículo. O que inicialmente parecia uma poupança pode, no final, transformar-se em custos avultados. Prêmios de seguro mais elevados, perda total do carro, processos judiciais e até danos irreparáveis. A alternativa é clara: compre pneus novos.
Aproveite as ofertas sazonais, pacotes de pneus com descontos ou marcas de qualidade que oferecem uma excelente relação preço-qualidade. Muitos concessionários também oferecem opções de financiamento sem juros. Lembre-se, os seus pneus são o único ponto de contato entre o seu carro e a estrada. Colocar a sua vida e o seu patrimônio em risco para poupar algum dinheiro nunca é um bom investimento. Em terceiro lugar, as cadeirinhas e os produtos de segurança para bebés. Quando se trata dos mais pequenos, nenhuma poupança justifica o risco. Muitos pais, na ânsia de poupar, sucumbem à tentação de comprar cadeirinhas, berços, andarilhos ou parques de bebê em segunda mão. No entanto, estes produtos, mesmo que pareçam funcionais, podem esconder perigos sérios. As cadeirinhas, por exemplo, têm uma vida útil limitada, pois com o tempo, os materiais desgastam-se e os mecanismos de segurança perdem a sua eficácia. Além disso, se já estiveram envolvidas num acidente, mesmo que pareçam intactas, a sua capacidade de proteção pode estar comprometida. Outro risco é que certos modelos podem ter sido retirados do mercado devido a falhas de segurança, algo que é difícil de verificar ao comprar em segunda mão. O mesmo se aplica a berços ou brinquedos que podem ter peças soltas, tintas tóxicas ou pequenas partes que representam um risco de asfixia. A compra destes produtos usados pode levar não só a elevados custos médicos em caso de acidente, mas também a consequências emocionais irreparáveis. A alternativa é sempre investir em produtos novos quando se trata da segurança das crianças. Muitas marcas oferecem opções de entrada acessíveis e certificadas. Quanto aos brinquedos, se quiser poupar, só deve aceitar artigos usados de familiares ou pessoas de confiança, e deve sempre verificar se foram retirados do mercado. Lembre-se, o bem-estar do seu filho não é negociável. Cada euro investido na segurança das crianças é um investimento na sua tranquilidade e na proteção daquilo que lhe é mais precioso, a vida do seu pequeno tesouro. Em quarto lugar, colchões. Ter uma boa noite de sono é um dos investimentos mais importantes que pode fazer na sua vida. Passamos quase um terço das nossas vidas na cama e, no entanto, muitos tentam poupar ao comprar colchões em segunda mão. À primeira vista, um colchão usado pode parecer aceitável, mas o que não se vê é o que realmente importa. Em primeiro lugar, há a questão da higiene. Um colchão usado pode albergar milhões de ácaros, bactérias e outros micro-organismos que, com o tempo, podem causar alergias, problemas respiratórios e até asma. O tratamento destas condições pode ser muito mais dispendioso do que o custo de um colchão novo. Em segundo lugar, a perda de suporte. Com o passar dos anos, os colchões perdem a sua firmeza, o que leva a dores nas costas e afeta diretamente a qualidade do seu sono. E uma noite de sono de má qualidade não significa apenas cansaço. Também reduz a sua produtividade no trabalho e afeta o seu bem-estar geral. Por fim, há a contaminação invisível. Um colchão usado pode ter sido exposto a pragas, acidentes, umidade ou condições anti-higiênicas. Estes problemas nem sempre são visíveis à primeira vista, mas podem tornar-se uma dor de cabeça difícil de resolver. A melhor alternativa é procurar colchões novos em promoções sazonais, considerar opções de financiamento sem juros ou optar por modelos de gama média, que combinam boa qualidade e um preço acessível. Dormir bem é investir na sua saúde, na sua energia e no seu futuro. Neste caso, o barato vai sempre sair caro. Em quinto lugar, produtos de higiene pessoal elétricos. Escovas de dentes elétricas, máquinas de barbear, máquinas de cortar cabelo, depiladoras. Estes produtos, à primeira vista, podem parecer inofensivos quando comprados em segunda mão. No entanto, a verdade é que representam um risco muito maior do que se pode imaginar. O primeiro problema é a higiene. Estes aparelhos têm contato direto com a sua pele,
boca ou cabelo. O que significa que, ao comprar em segunda mão, corre o risco de adquirir bactérias, fungos ou até vírus que podem permanecer nas superfícies e cabeças dos aparelhos. O risco de infecções cutâneas, orais ou capilares é extremamente elevado. E não nos esqueçamos que os tratamentos médicos resultantes de uma infecção podem ser muito mais caros do que aquilo que economizou. Em segundo lugar, existe o desgaste das peças. Motores, lâminas e acessórios perdem eficiência com o tempo, o que significa que a experiência de utilização nunca será a mesma. O que é barato, muitas vezes, acaba em frustração e em duplicar os gastos quando finalmente decide substituí-lo. Existe também o problema da obsolescência. Para alguns modelos mais antigos, as peças de substituição podem já não estar disponíveis, deixando-o com um aparelho inoperacional em caso de avaria. A solução é simples. Invista em produtos novos, mesmo que sejam básicos. Muitas marcas oferecem versões econômicas que cumprem perfeitamente a sua função, são fáceis de manter e oferecem a segurança da higiene e da garantia. Neste caso, gastar um pouco mais num produto novo não é um luxo, mas sim uma forma de proteger a sua saúde e evitar dores de cabeça. O seu bem-estar pessoal não é negociável. 6. Cosméticos e produtos de beleza. O mundo da cosmética é sedutor. Maquilhagem, cremes, loções, perfumes, tudo parece mais acessível quando alguém o vende a metade do preço, mal usado. No entanto, é precisamente aqui que a poupança pode transformar-se num verdadeiro risco para a sua saúde e para a sua carteira. Os produtos de beleza têm um prazo de validade e condições de armazenamento específicas. Um batom ou um delineador que foi exposto ao calor, à umidade ou ao contato com outras pessoas pode desenvolver bactérias e fungos invisíveis. O risco de infecções oculares, dermatites ou reações alérgicas graves é real, e o tratamento dermatológico não é apenas dispendioso, pode também deixar danos permanentes. Além disso, cosméticos usados podem estar fora de validade ou alterados. As suas propriedades originais perdem-se, e o resultado nunca será o esperado. Imagine gastar dinheiro numa base que já não cobre, num creme que já não hidrata, ou num perfume que cheira estranho devido à oxidação. O que parecia uma poupança transforma-se em frustração e desperdício. A melhor alternativa é procurar por promoções sazonais em lojas oficiais, optar por genéricos de qualidade que cumpram as normas de saúde, ou até escolher produtos multifunções que reduzem os gastos e a desorganização. Muitas marcas também oferecem amostras grátis ou formatos mais pequenos que permitem experimentar produtos sem grande risco. Nesta área, cada euro investido num produto novo e seguro vale mais do que arriscar a sua saúde e a sua aparência por um cosmético usado, cuja verdadeira proveniência e condições de armazenamento nunca são garantidas. 7. Equipamentos médicos pessoais. Os equipamentos médicos de uso pessoal no mercado de segunda mão parecem inofensivos à primeira vista. Um termômetro, um glicosímetro, um tensiômetro ou até mesmo um oxímetro podem ser facilmente encontrados a um bom preço, mas neste caso, a precisão é fundamental. Um equipamento usado pode estar descalibrado e fornecer leituras incorretas. Imagine um diabético a confiar num glicosímetro impreciso, um hipertenso a interpretar mal os seus níveis de tensão arterial ou alguém com febre alta a pensar que está saudável. As consequências podem ser fatais. Além disso, existe o risco de contaminação. Estes dispositivos estão frequentemente em contato com fluidos corporais e medicamentos, e mesmo que pareçam limpos à primeira vista, podem albergar bactérias ou resíduos de substâncias perigosas. Outro ponto crítico é a falta de garantia. Se o equipamento avariar, não terá como reclamar ou garantir que cumpre as normas de segurança. Diagnósticos errados, resultantes de um dispositivo defeituoso, não só afetam a sua saúde,
como também podem levar a despesas médicas desnecessárias ou a complicações muito mais dispendiosas. A melhor decisão é investir em equipamentos novos, simples mas certificados. Muitas farmácias oferecem dispositivos fiáveis a preços acessíveis, muitas vezes com promoções sazonais, seguindo o ditado popular: o barato sai caro, mas aqui estamos a falar da sua saúde. A sua saúde é o seu bem mais valioso e não deve ser colocada em risco apenas para poupar alguns euros. No final das contas, um termômetro novo será sempre mais barato do que uma ida às urgências, motivada por uma medição incorreta. O seu bem-estar depende de decisões responsáveis, e nesta área, nunca se deve improvisar. Oitavo, dispositivos de armazenamento. Todos nós já sentimos a tentação de comprar um disco rígido externo, uma pen USB ou um cartão SD usados à metade do preço. Mas poucos consideram o verdadeiro valor que está em jogo: os seus dados. Os dispositivos de armazenamento têm uma vida útil limitada. Cada vez que os dados são gravados e apagados, os componentes desgastam-se. Comprar um dispositivo usado significa adquirir um que já viveu parte da sua vida útil e que pode falhar a qualquer momento, sem aviso prévio. Imagine que um dia liga essa pen USB e, de repente, ela deixa de funcionar. Adeus, os seus documentos de trabalho, as suas fotos de família, as suas declarações de IRS. A recuperação desses ficheiros pode custar-lhe milhares de euros em serviços especializados, e mesmo assim, não há garantia de sucesso. Além disso, um dispositivo usado pode conter software malicioso oculto, ou até mesmo informações pessoais do proprietário anterior, que comprometem a sua segurança. Não se esqueça também de que a tecnologia avança rapidamente. Modelos mais antigos são frequentemente mais lentos e menos seguros. Por isso, o mais inteligente é comprar armazenamento novo de marcas conceituadas. E ter em mente que os preços têm diminuído consideravelmente nos últimos anos. E tenha sempre cópias de segurança em vários locais, seja na cloud ou noutro dispositivo. Assim, evita o duplo golpe de perder dinheiro e memórias preciosas. As aparentes poupanças ao comprar um disco rígido usado nunca compensam a dor de perder informações insubstituíveis. A segurança digital começa com a decisão de investir em ferramentas fiáveis. Nono ponto: software usado ou licenças em segunda mão. Na era digital, a ideia de poupar em software parece tentadora. No entanto, a compra de licenças usadas ou em segunda mão pode rapidamente transformar-se num erro dispendioso. O primeiro problema é a legalidade. Muitas licenças não são transferíveis. Isto significa que, mesmo que pague por elas, pode estar a adquirir algo inválido. É como comprar um carro sem os documentos. Tem-no, mas não consegue provar que é seu. Em segundo lugar, existe o risco de malware. Programas pirateados ou de fontes duvidosas contêm frequentemente vírus escondidos que podem comprometer o seu computador, as suas palavras-passe e até as suas contas bancárias. Um único ataque pode custar-lhe mais do que aquilo que poupou, seja por dinheiro roubado ou por custos de reparação do seu sistema. Outro ponto é a falta de atualizações e suporte. Sem acesso oficial, o seu software fica desatualizado e vulnerável a novas ameaças. Além disso, corre o risco de a licença ser desativada a qualquer momento, perdendo completamente o seu investimento. E, finalmente, a incerteza. Nunca sabe a origem desse programa e quem o utilizou antes. Uma alternativa melhor é optar por versões gratuitas e legais, como software de código aberto, que muitas vezes oferece funcionalidades incríveis sem qualquer custo. Existem também descontos oficiais para estudantes, licenças familiares ou promoções em datas importantes, que tornam o software legal muito mais acessível. A compra de software usado não só coloca em risco o seu equipamento e os seus dados, como também pode acarretar sanções legais. Aqui a decisão inteligente é sempre apostar no que é legítimo e seguro.
Décimo, equipamento de exercício elétrico. Passadeiras, bicicletas ergométricas ou elípticas usadas parecem, muitas vezes, uma pechincha. Muitos veem nos classificados a oportunidade de montar um ginásio em casa sem gastar rios de dinheiro. No entanto, a realidade muitas vezes é bem diferente. Estes aparelhos são concebidos para um número limitado de horas de funcionamento. Ao comprá-los em segunda mão, grande parte dessa vida útil já foi consumida. O primeiro problema reside nos componentes críticos: motores, correias, rolamentos e a eletrônica. Se estes avariarem, as reparações são dispendiosas e, em muitos casos, excedem o valor do próprio equipamento. Acresce a ausência de garantia. Se algo se estraga, é o cliente que arca com todos os custos, e isso pode abrir um buraco considerável na sua carteira. Existe também um risco real para a segurança. Um aparelho defeituoso pode causar lesões graves, desde quedas a problemas nas articulações ou musculares. Além disso, para muitos equipamentos usados, já não há peças de substituição disponíveis, o que transforma qualquer avaria numa perda total. A obsolescência tecnológica também desempenha um papel, pois os modelos mais antigos são muitas vezes mais barulhentos, menos eficientes e ocupam mais espaço. A alternativa mais inteligente é investir em equipamentos básicos novos, que vêm com garantia e padrões de segurança. Outra opção é uma adesão ao ginásio. Isso é muitas vezes mais econômico do que manter um aparelho avariado em casa. Há também modelos de leasing ou aluguer para equipamentos desportivos, nos quais pode usar os aparelhos por um determinado período, sem a necessidade de os comprar. No final, os equipamentos desportivos baratos acabam muitas vezes por sair mais caros, tanto financeiramente como para a saúde. E agora, vamos falar dos grandes eletrodomésticos. Um frigorífico, uma máquina de lavar ou um fogão em segunda mão podem parecer uma pechincha, especialmente quando os preços são irresistíveis. No entanto, por trás destas compras, escondem-se riscos que, a longo prazo, podem sair muito caros. O primeiro problema é o consumo de energia. Os modelos mais antigos são geralmente menos eficientes, o que significa que a sua conta de eletricidade será mais alta todos os meses. Com o tempo, esta diferença pode anular e até superar o valor que poupou na compra inicial. O segundo ponto são as reparações. Os grandes eletrodomésticos têm peças que se desgastam e avariam com o uso. Se comprar um aparelho usado, é provável que já esteja perto do fim da sua vida útil. Uma reparação pode custar quase tanto como o aparelho novo, e sem garantia, a despesa será toda sua. Além disso, as peças de substituição para modelos mais antigos são, muitas vezes, difíceis de encontrar ou muito caras, o que aumenta ainda mais os custos. Existe também o risco de o eletrodoméstico usado ter sido maltratado. Sobrecargas, pancadas, umidade ou instalações elétricas deficientes. Tudo isto reduz a sua fiabilidade e pode até tornar-se um perigo em sua casa. A melhor alternativa é aproveitar os programas de substituição de eletrodomésticos, onde lhe oferecem descontos pela entrega do seu aparelho antigo. Há também as épocas de saldos nas grandes superfícies e opções de financiamento sem juros. Investir num eletrodoméstico novo não significa apenas mais conforto, mas também poupança nas suas contas e a tranquilidade de ter uma garantia. Comprar em segunda mão, neste caso, quase nunca é um bom negócio. 12. Instrumentos musicais eletrônicos. Se sempre sonhou em aprender a tocar teclado, montar um estúdio em casa ou até mesmo ser DJ, certamente já se deparou com ofertas tentadoras de instrumentos musicais eletrônicos em segunda mão. Teclados, sintetizadores, consolas de DJ, amplificadores ou mesas de mistura. E embora possa parecer a forma mais econômica de começar, a realidade é que os riscos financeiros podem ser muito maiores do que imagina. O primeiro problema é a fragilidade dos componentes.
Estes equipamentos dependem de circuitos eletrônicos, potenciômetros, contactos e ecrãs que se desgastam com o uso e o tempo. Uma única falha pode tornar o aparelho inutilizável, e a sua reparação é muitas vezes muito cara, quase tanto quanto um equipamento novo. Outro ponto é a ausência de garantia. Ao comprar em segunda mão, não tem qualquer proteção se o instrumento avariar passados alguns dias. Além disso, umidade, choques durante o transporte ou até mesmo o uso inadequado pelo proprietário anterior podem ter danificado o aparelho sem que isso seja visível externamente. Depois, há a desatualização. Alguns modelos já não têm peças de substituição ou atualizações de software, o que os torna rapidamente obsoletos. E como se não bastasse, um equipamento com som defeituoso pode prejudicar o seu progresso na aprendizagem ou no trabalho e transformar o seu investimento numa despesa desnecessária. A melhor alternativa é comprar em lojas certificadas que ofereçam instrumentos novos para iniciantes com garantia. Outra opção é alugar equipamentos por curtos períodos ou procurar lojas de música que ofereçam planos de financiamento acessíveis. Investir num instrumento novo não só garante a qualidade do som e a confiança, como também o motiva a continuar a praticar. Tentar poupar nesta área pode parecer tentador, mas a longo prazo só vai desafinar a sua carteira. Comprar em segunda mão nem sempre significa poupar. Já vimos isso com capacetes, pneus, colchões e equipamentos médicos. O mesmo acontece com eletrodomésticos e até cosméticos. O barato pode sair caro, como diz o povo português. Quem compra barato, compra duas vezes. A chave é saber identificar quais produtos podem ser comprados em segunda mão e quais representam uma bomba relógio para a sua saúde e carteira. Antes de comprar, faça sempre 3 perguntas. Pode isto afetar a minha segurança? Existe garantia? Os custos de reparação excedem 50% do valor? Se a resposta for sim, é preferível comprar novo. A sua segurança financeira e a sua tranquilidade agradecerão.